Oi, eu sou a Bia e hoje eu vou falar da lição 16, chamada Servir Sem Exigir, do livro Sol nas Almas. E antes da gente começar a leitura do texto, vamos fazer uma prece para poder concentrar melhor e focar mais nessa mensagem. Então agora, de olhos fechados, pensamentos harmonizados, vamos nos lembrar na figura do nosso mestre, do nosso guia e daquele que veio para cá com o único objetivo de nos servir. Que possamos, em momentos de fraqueza, de medo e de dúvida, olhar para essa imagem de servidão, sem exigir nada em troca. Que o Senhor ilumine o lar de cada um que está ouvindo essas palavras hoje, que possamos absorvê-las da melhor maneira possível e nos lembrar do real motivo de estarmos aqui, que é para amar, para servir e para evoluir. Que assim seja. Então agora eu vou ler o texto, para a gente refletir sobre ele. Ele é assim: despendemos, por vezes, enormes coeficientes de força, tempo e atenção falando em servir. E largamos a palavra, certos de que o amor ao próximo se limita às rendas materiais, com que costumamos obsequiar a vida física. Sem dúvida, o mérito da assistência às carências do corpo é virtude que não pode ser apreciada em medida terrestre. Ninguém contestará, no entanto, que até agora 90% das atividades que se reportam a ela se desenvolvem na base da sobra, sem proveito real para os braços que a distribuem. Além disso, em muitas ocasiões, o ato beneficente se circunscreve ao propósito de fuga, pelo qual somos instintivamente impelidos a desembaraçar-nos de quantos se nos apresentam em penúria, cujas condições nos alfinetam a consciência. Servir será muito mais. Servir será viver e conviver com os outros, conhecendo-lhes as fraquezas e imperfeições. Quanto reconhecemos nossas imperfeições e fraquezas, e auxiliá-los mesmo assim, em padrão idêntico ao anseio de sermos auxiliados. Normalmente, o impulso de quem beneficia a alguém inclui o troco da gratidão. Servir, contudo, no câmbio espírita, que revive o exemplo de Jesus, o mestre e servidor, não espera o menor laivo de agradecimento. Isso porque o espírita desconhece o problema da idade espiritual. Isso porque o espírita não desconhece o poder da idade espiritual e sabe que pessoas adultas, do ponto de vista das leis fisiológicas, não passam no íntimo de crianças ou doentes da alma, entaipados na moradia orgânica, a lhe pedirem apoio e afeição, sem o mínimo entendimento do trabalho ou do sacrifício que semelhantes dádivas lhe custem. Servir, na essência, é amparar o outro no lugar e na situação de necessidade em que o outro esteja, sem cogitar nem mesmo da opinião desfavorável que o outro expresse, de vez que nem todo enfermo aceita sem reclamar o remédio que se lhe aplica. Não obstante o remédio lhe efetive a cura. Aprendamos a auxiliar sempre, mas convencidos de que nossos irmãos são consciências por si, não raro sem o mínimo nexo de afinidade com o nosso modo de sentir e de ver. Apenas nesse molde aproximar-nos-emos da providência divina, através do amor que ama sem nome, compreendendo por fim que a felicidade é servir e passar. Então esse é o texto, nos mostrando qual é o verdadeiro significado de servir, que é, como ele disse aqui, na essência, amparar o outro, como e
quando ele precisa, sem entendendo que muitas vezes ele não vai gostar desse amparo, porque às vezes, ou na maioria das vezes, o remédio é amargo, mas é necessário, né? Então, na forma como Jesus servia, era essa forma de amparar quem precisava, não só na matéria, também na matéria, mas amparar quem precisava, sem diferenciar quem é a pessoa que está amparando, né? Amparar de coração para coração e depois passar, sem esperar nada em troca, né? E quando eu estava pesquisando mais sobre servir na visão espírita, eu achei um poema muito lindo de Casemiro Cunha, que eu queria ler para começar essa reflexão do texto, porque eu acho que ele usou palavras muito bonitas para demonstrar o que a gente vai entender hoje sobre servir. E o nome desse poema chama Ao Servir, e ele está no livro Correio Fraterno. E aí Casemiro Cunha escreveu assim: na sementeira do bem, nas linhas da compaixão, não te limites a dar remédio, agasalho e pão. Ergue a mensagem fraterna da bondade e da esperança e espalha primeiramente as bênçãos da confiança. Ajuda com discrição. Não te comportes a esmo. A chaga dos semelhantes pode estar em ti mesmo. Recolhe a criança em sombra, relegada ao desalinho. Qual se tivesses nos braços o corpo do teu filhinho. Escuta os velhos da estrada, que por tristes sofrem mais, como se ouvisse pulsando o coração de teus pais. Junto a qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende amor e alegria, que ele é sempre nosso irmão. Todos somos uns dos outros, toda a terra é nosso lar. Sê como um raio de sol, que ajuda sem perguntar. Não ampares reprovando, toda malícia é cruel. Socorro com reprimenda é pão recheado a fel. Semeia luz no teu campo, não durmas em teu arado. Seguimos perante Deus, todos juntos, lado a lado. Se atendes à caridade, não te esqueças cada dia que é preciso servir sempre, como Jesus serviria. Então esse é o poema muito bonito, né? Com boas palavras escolhidas para mostrar, né, que nós não devemos nos limitar a servir o remédio, o agasalho e o pão, e sim a entregar ao outro esse olhar de confiança, de esperança, esse acalento, né, que o outro pode precisar, independente de que ele seja o seu filho ou seja outra criança, seja o seu pai ou seja outra pessoa. A gente sempre está aberto a receber essa pessoa que está precisando de ajuda e acolher ela como ela precisar, sem esperar nada em troca, né, e sem também reprimir a dor daquela pessoa ou a ação que ela fez. Então esse é o conselho, né, de como servir dessa forma. E aí, vamos começar a destrinchar esse texto, né? Eu separei ele em 5 tópicos, para a gente entender melhor o que é de fato esse servir. Então, as 5 principais formas que eu dividi dessa lição são da gente entender o que não é servir, para depois entender o que é servir, né, perante esse conceito do Espiritismo, depois como servir, depois servir sem esperar, e finalmente que felicidade é servir e passar, né? Então vamos começar do começo, que é o que não é servir. Então já ficou bem claro, né, por meio desse poema, que dar o dinheiro, oferecer essa ajuda material, esses recursos que sobram, é bom, né? É claro, a gente vive encarnado, a gente precisa da matéria para sobreviver, para viver. Mas ele nos convida a ir além disso, né? Não só a dar o que sobra, a dar algum agasalho que sobra, algum pão que sobra, algum remédio que sobra, e sim dar de coração o seu tempo, a sua escuta, né? Dar quem você é para o próximo. E aí ele traz um alerta, né? Da gente não dar como um ato de fuga de consciência, né? Da gente não dar querendo preencher um vazio em nós mesmos, né? Querendo olhar para o próximo como se ele fosse a solução do nosso vazio, como se o ato de caridade,
como se a ação social, o evento de caridade, fossem lugares para a gente preencher e se sentir melhor porque a gente faz parte desses projetos, né? Então, o servir de Deus não é o servir para si, é o servir para o próximo. Então, ficar sempre atento de por que a gente está servindo. Não seja por um ato de fuga de consciência, e sim para realmente enxergar o outro como um irmão, assim como nós, né? Assim como nós temos nossos problemas, temos nossas dificuldades e caímos, o outro também pode fazer isso. E como é bom ser ajudado quando a gente precisa, né? Então, a gente poder ajudar o próximo também quando ele precisar. E aí, outra questão que ele comenta de o que não é servir, servir não deve ser um ato que você auxilia porque alguém está incomodando, porque a pessoa está em uma situação que incomoda os outros, né? Não querer se livrar do problema, e sim olhar a pessoa não como um problema, né? Como uma pessoa, e não como uma coisa que precisa ser curada, precisa ser solucionada, né? Então, o servir não deve ser essa forma de apagar, de enxugar uma coisa que incomoda. Não, a gente não deve olhar dessa forma. E também não deve olhar como um ato de troca. Então, você serve alguém, você ajuda alguém e você ganha gratidão. Não é simples assim. Essa troca não é equivalente, né? A gratidão não deve ser esperada do próximo, do outro. Porque ele nem sempre vai entender a situação que ele está. Nem sempre ele vai querer ser ajudado, sabendo que o remédio é amargo, né? É uma bebida amarga, ele nem sempre é o que a gente espera, é o que a gente queria, mas é o que a gente precisa. Então, ajudar o próximo sabendo que sim, ele pode não querer aquilo, ele pode não agradecer e, inclusive, ele pode falar mal do nosso ato, e, inclusive, nós mesmos. Ele pode nos atacar ao servir. Mas não é por isso que a gente deve servir, e sim pelo amor, e sim por querer ajudar, sem receber nada em troca, nenhum obrigado. Pois o grande exemplo que mais serviu, que foi Jesus, ele não recebeu nenhum obrigado, né? Quando ele estava quase desencarnando lá na cruz, os amigos dele, os discípulos, não estavam com ele. Então, nem ele recebeu essa gratidão. Quem dirá de nós, né? Então, sempre tá atento que servir não é um ato de troca por gratidão, não é uma fuga de consciência, não deveria ser algo para preencher o seu vazio, não deveria ser uma projeção, e sim deveria ser um olhar lateral, de irmão para irmão, né? Então, beleza, a gente entendeu o que não é servir aos olhos de Deus. Mas o que é servir, então? Né? Servir, segundo esse texto, e segundo o que a doutrina nos ensina, é auxiliar o próximo por conta da sua fraqueza e da sua imperfeição. Então, não é fugir dela, não é encarar o outro como alguém que não tem solução. Porque você mesmo, eu e você, todos nós temos fraquezas e imperfeições. Então, não olhar o outro como alguém quebrado, como alguém que não tem conserto, né? Servir é amparar, é consolar, é chorar junto às vezes, é olhar para o outro, olhar para a dor do outro e se compadecer dela, porque somos humanos e nós viemos com sentimento justamente para trocar ele com o próximo, né? Então, olhar para o próximo como esse outro ser que também precisa de auxílio, assim como nós também precisamos às vezes. Então, ele nos recomenda também a não emitir opinião da fragilidade do outro, né? Então, como o poema nos diz, aqui no final, ele diz que socorro com reprimenda é pão recheado a fel, ou seja, é uma coisa amarga, uma coisa que não é doce, uma coisa que não é recomendada por Cristo. O socorro ele deve ser sem nenhuma reprimenda, sem nenhuma reprovação, sem nenhum julgamento, né? Porque se a pessoa já está numa situação difícil, o que ela menos precisa é de um olhar de repreensão. É claro que muitas vezes a gente cai por conta das nossas ações, mas ao servir a gente deve acolher primeiro para depois instruir. Lembrando que a ordem é amai-vos e depois instruí-vos, né? Então amar, amparar, cuidar e depois instruir e passar a mensagem da direção certa.
Então ele traz esse outro aspecto de servir, que deve ser servir sem repreender, mesmo sendo difícil, né? E aí outra questão que ele dá é essa diferença, né? De servir por material, de servir superficialmente, limitadamente, e de servir completamente, de estar aberta completamente ao auxílio e ao serviço. Então, para a gente entender um pouco dessas diferenças, eu trouxe uma metáfora que eu vou passar para vocês. Então, essa metáfora é assim. Toda vez que a gente serve, a gente tem um balde e precisa encher esse balde. Mas quando a gente serve querendo simplesmente tapar nossos vazios, querer fugir da nossa consciência, achando que está fazendo alguma coisa de caridade pelo próximo, porque você é melhor do que o próximo, a gente vai estar enchendo um balde que é vazio, que tem um fundo vazio. Então não importa quantas campanhas você auxilie, quantos quilos de alimentos, cestas básicas, recursos que você dê, que você doe, o seu balde nunca vai se encher. Você nunca vai se sentir pleno e em paz por ajudar o próximo, né? Porque sempre vai ser uma projeção das suas imperfeições. Mas, quando você auxilia o próximo, entendendo, realmente olhando para ele, não usando o próximo como meio de troca, como meio de me dê algo, quer dizer, eu vou dar algo para receber gratidão, aí nesse momento você está tampando esse buraco. Você está impedindo que as suas questões passem para o outro. Então você está lá pelo outro. Então quando você encher qualquer coisa nesse balde, esse líquido vai estar lá. Essa água vai estar lá. Porque ela não vai sair de você. Ela vai estar te preenchendo, né? Então essa é a metáfora. A gente deve servir sem esperar que o outro preencha nosso vazio. A gente deve tapar nossas questões, né? Tapar nossas inseguranças para poder servir, sem projetar elas no próximo. E aí fica a reflexão, né, para cada um de nós. Será que a gente está servindo para transformar vidas, para olhar para o outro, ou apenas para nos livrar de algum incômodo que tem dentro de nós? E eu sei que essa não é uma reflexão fácil, é uma reflexão que machuca, que dói no nosso interior, mas ela deve ser feita antes de se servir, né? Antes de querer participar de alguma campanha, de estar disposto a auxiliar alguém, seja financeiramente, materialmente, ou por meio de alguma conversa, de alguma amizade, de alguma relação, né? A gente deve se perguntar se a gente está realmente pronto para servir de braços abertos, né? E aí vem a reflexão de o que é realmente servir aos olhos de Deus. E aí já entendeu isso, e agora a gente vai refletir sobre como a gente deve servir, né? Então, como que é esse serviço que Jesus fez? Primeiro, é um serviço que, como eu já comentei, ele não projeta nos outros algo que é de si. Então, você está com os olhos limpos quando você vai olhar para o próximo, você não está com a visão embaçada de questões suas. Você vai limpar seu óculos, né? Limpar o seu olhar para você poder enxergar os outros com clareza, como eles realmente são. Então, esse é o primeiro tópico. Servir, tendo certeza que o que você está olhando é o outro e não a si mesmo, né? É claro que o outro é espelho de nós mesmos, mas ao se entregar para o outro, não deixar que você se jogue no outro, deixar que o outro seja ele e você só esteja do lado para amparar quando necessário, né? Essa é a primeira questão. A outra é enxergar o outro como realmente um espírito que está em evolução, que tem suas imperfeições, que passa por dificuldades, assim como você, né? Olhar o próximo como um irmão e não como um inferior ou superior, né? Porque humildade é realmente a gente olhar cada um do tamanho que é, nem maior e nem menor, né? E como o texto comenta, ele diz que muitos adultos que a gente enxerga, né, grandes pessoas que a gente olha para o lado, e são pessoas adultas, né, que fazem, que vivem, assim, uma vida que a gente entende que tá tudo ok, tudo dando certo, muitas vezes são crianças. Por que crianças? Alguém que precisa desse apoio, que precisa de um amparo, né, alguém fragilizado. Ou alguém, como ele comenta, doente de alma, né, doente de apoio. Então, às vezes a gente olha para o outro como alguém que não precisa desse auxílio,
mas a pessoa tá desequilibrada, tá com alguma questão. Por quê? Porque ela ainda é uma pessoa em evolução, ela não é um espírito completo, ou seja, ela falha e ela precisa de ajuda. Então, quando olhar para o próximo, olhar com esse olhar de afeição, como se estivesse olhando para uma pessoa, como para uma criança, na verdade, que precisa desse apoio, dessa confiança nela mesma, para ela poder se reerguer e levantar e continuar na própria evolução. Então, esse é outro lembrete que esse texto nos dá, né? Saber que todos nós não somos espíritos completos, somos espíritos em fase de evolução, né? Então, não esperar que o outro seja perfeito nessa encarnação, né? Não esperar que o outro faça todas as decisões corretas, porque nem mesmo a gente faz, porque a gente vai esperar do outro a mesma coisa. Outra questão é quando você for auxiliar, quando todos nós estar dispostos a auxiliar, a gente olhar para o outro como alguém que pode ser curado. Isso pode parecer bom, pode parecer simples, mas quantas vezes a gente olhou para o próximo, olhou para quem a gente está ajudando com desesperança, sem crer na pessoa, sem crer que ela sim pode evoluir. Pode ser algum parente, algum amigo, alguma pessoa que você convive. E quantas vezes a gente não coloca fé nessa pessoa, a gente não acredita que ela pode sim ser curada, né? Então, esse é talvez um pré-requisito de servir. É saber e depositar essa confiança no outro, que ele pode sim ser curado e evoluir e dar os próprios passos, né? Não ter descrença nessa outra pessoa. E outra questão é saber que o outro tem uma consciência por si, e ele sente e vê assim como nós. Então, entender que ninguém faz nada por acaso. Ninguém sofre, ninguém machuca, ninguém cai por acaso. Sempre é por algum motivo. E esse motivo é o sentimento. É a dor, é o medo, é o desamparo, né? É a raiva. Sentimentos que eu, você e todos os 8 bilhões de pessoas no planeta têm. Então, humanizar esse próximo que a gente está auxiliando, né? Enxergar ele como alguém que pode sim ser curado e que tem as mesmas capacidades de curar que Deus deu para ele e para mim e para todos nós. Então, olhar o outro com plenas capacidades de evoluir, né? E a última questão é servir sem distinção. Servir sem amar sem nome, servir sem olhar para quem você está servindo. Seja o seu filho, seja uma criança, seja seu pai, seja um adulto, né? Seja qualquer pessoa que esteja na sua frente, você amparar com o mesmo amor que você ampararia quem você mais ama. Esse é outro pré-requisito de como se deve servir. Servir sem distinção, servir acreditando que o próximo pode ser curado, servir confiando que ele tem a capacidade de ser curado, servir entendendo que essa pessoa é um ser em evolução e colocar confiança e amor nela, independente de quem ela seja. Então essa é a forma ideal, né, de se servir. E outra reflexão que o texto nos traz é o servir sem esperar, sem exigir, né? E um grande exemplo disso, um grande exemplo de servidão, sem esperar nada em troca, é a grande natureza, né? É o fruto que floresce, é o fruto que amadurece, sem esperar nada em troca. Ele só simplesmente nos dá o fruto para a gente se alimentar. Os rios que estão lá para a gente se hidratar, é o sol que ilumina, que aquece, né? Que acolhe todos nós, todos os dias, sem esperar nada em troca. É a chuva que molha, que faz florir todas as plantas, independente de quem elas são. Se é uma erva daninha ou se é um girassol, né? Então a natureza, ela serve sem esperar, sem distinguir, sem exigir nada, né? Então temos esse grande exemplo, é só olhar em volta e perceber esses grandes exemplos que Deus nos coloca. A gente está imerso em um mundo que foi criado por Deus. Então, nada mais inteligente do que olhar para esse mundo e ver como a gente pode aprender com ele, né? Aprender com a natureza, aprender com Jesus que Deus enviou para a gente se inspirar nesse ser, né? Que serve, que acolhe, sem distinguir, sem esperar nada em troca. E sim, simplesmente porque ele ama e ele quer. É o amar gratuito, é o servir sem esperar nada em troca, né? Então, é o servir sem esperar, sem exigir nada. E, como eu já comentei, Jesus, que é esse grande exemplo, né? De que não esperou reconhecimento, não esperou gratidão e não esperou nem compreensão do que ele estivesse fazendo.
Tanto que 2000 anos depois, a gente está começando a entender quais foram as palavras que ele veio nos dizer, né? Então ele sabia, ele veio, encarnou sabendo que muitas das coisas que ele falaria, que ele faria, que ele diria, a gente não iria entender. E a gente iria até punir ele por essas questões que a gente não entendeu, né? A gente iria crucificar ele, a gente iria martirizar ele por questões que a gente, por ignorância, a gente não entendeu. Então, imagine como foi esse amor, a grandeza desse amor, por estar aqui, servindo, contribuindo, auxiliando, acolhendo, sabendo que a gente não iria dar nem 1% de volta para ele, né? Então, eu sei que não somos Jesus, mas podemos nos inspirar nessa forma de servir, que é servir não por orgulho, e sim por amor, né? Que esse é o servir que Deus quer que a gente aprenda. E a outra questão é que, beleza, o outro pode não gostar, mas às vezes ele pode até criticar, porque a maioria dos remédios que a gente consome são amargos, não tem gosto bom, mas são eles que vão nos curar, né? Então, às vezes, quando a gente oferece algum auxílio, alguma solução, alguma resposta, essa resposta nem sempre é o que a pessoa esperava, né? Então, sabendo que às vezes a pessoa pode não gostar, pode até recusar esse auxílio, porque é difícil, é realmente difícil a gente receber o que a gente precisa, né? Saber o que realmente a gente precisa para sair daquela situação. Então, e servindo sem esperar que a pessoa acolha aquela sua servidão, acolha aquele seu presente, aquele seu momento, né? Muitas vezes ela não vai ficar feliz, não vai te agradecer como você esperaria. E aí vem a questão anterior, da gente servir não esperando por gratidão, não querendo projetar o nosso vazio no outro, e sim servir o outro aceitando aquilo com amor ou não aceitando, saber que a gente está fazendo o que é o melhor, né? O que a gente acha que é o melhor. E a outra questão, que é a questão final, que ele fala, felicidade é servir e passar, né? Para mim, isso foi muito revelador, assim, abriu muito minha mente quando a gente pensa em felicidade. Porque muitas vezes a gente pensa em felicidade como o acúmulo. Então, guardar dinheiro, guardar a sua família, guardar questões para você e não compartilhar. Mas aqui ele fala, felicidade é servir, é dar, é distribuir, é ir além, né? E não só ficar recluso, né? É servir. E além disso, é servir e passar. Ou seja, servir e não querer algo em troca. Servir e não esperar pelo obrigado. Servir e continuar seguindo, continuar caminhando, continuar sempre. Então, servir não é em épocas de Natal, não é em épocas que a pessoa precisa, é sempre. Servir é um ato contínuo enquanto a gente ainda está encarnado, né? Porque sempre alguém vai precisar de alguma coisa, inclusive nós. Então, como é bom a gente pedir ajuda para alguém e a pessoa estar disposta a servir a gente. Então, façamos o mesmo, né, para o próximo. Façamos esse ato de estar aberto para qualquer questão que venha a nós, né? Estar aberto para acolher. E sobre essa questão, eu trouxe uma passagem que está em Marcos, no capítulo 10, versículos 44 e 45, que são versículos bem famosos, mas muitas vezes a gente se esquece deles. Então eu trouxe aqui para a gente relembrar. Então Marcos diz assim: E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então esse é um grande lembrete, né, que muitas vezes a gente quer ser melhor, quer ser maior por acúmulo e não por distribuição, né? Mas quem mais distribuir, quem mais ajudar, quem mais estiver aberto para o próximo, maior será essa pessoa, né? Então esse é o grande lembrete que Jesus veio nos dar, né? Que aquele que quiser ser o primeiro deverá ser o último, deverá ser o que dá mais e não o que espera por receber mais. E isso é basicamente o que a oração de São Francisco nos traz, né? Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Perdoar para ser perdoado, agir para depois receber. Então, servir
para depois esperar ser servido. Porque é assim que a gente se engrandece, é assim que a gente evolui e é assim que a gente se conecta com o próximo, né? Dar sem exigir. E aí outra questão, outra metáfora, né? Outro exemplo de como se deve servir, esse servir que passa, que continua, que flui, como um rio. Então esse rio que ele serve e passa, ele segue o caminho, ele rega terras, ele mata a sede e ele continua, né? Sempre continua, sempre flui, apesar dos obstáculos, né? Então, às vezes, um obstáculo pode ser uma pessoa que você serviu e ela não agradeceu, pode ser uma pessoa que você serviu e ela recusou, mesmo assim, segue seu caminho, serve e passa, e continua servindo e continua passando. Essa é a mensagem de hoje. E para arrematar tudo, né, para juntar todas as reflexões, eu trouxe uma pergunta, que é: como podemos começar a servir verdadeiramente em nosso dia a dia? Então, a gente já entendeu que não é servir, que não é simplesmente dar recursos materiais e sair, que é esperar projetar as suas questões no outro, os seus incômodos no outro, e achar que o outro vai preencher o seu vazio, que não é projetar nos outros as suas imperfeições, e sim você abrir seus olhos para clarear o seu olhar, para você enxergar o outro como ele realmente é, e não como você espera que ele seja, e não como você acha que ele seja, e sim deixar que ele seja quem ele é, sabendo que ele sim vai ser curado e que ele tem as capacidades para isso, né? Então, se você quiser realmente se engrandecer nessa encarnação, se você quiser realmente ser feliz nessa encarnação, aqui tem uma recomendação para mim e para todos vocês: servir e passar. Servir sem esperar e servir sem exigir. Então, era essa a mensagem de hoje, esse lembrete, né, que a gente está recebendo, sabendo que conhecimento, né, se a gente tem muito conhecimento, a gente também tem muita responsabilidade em relação a ele, então que possamos realmente refletir como no dia a dia a gente pode servir o próximo verdadeiramente. E era essa a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. E para concluir, a gente vai fazer mais uma oração para sair daqui mais leve e mais em paz com nós mesmos. Então agora vamos respirar fundo, acalmar nossos pensamentos e agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de recomeçar, por mais um ano em que Deus nos permitiu fazer novas escolhas, tomar novos passos, olhar de outra forma, olhar o próximo como um irmão, como alguém, assim como nós, que tem imperfeições, que tem falhas, e ao olhar, não reprimir esse irmão, sabendo como é ruim ser reprimido na sua dor. Então que possamos ter esse olhar gentil, esse olhar misericordioso, esse olhar de amor para o próximo, quando ele falha, sabendo que o verdadeiro significado de servir é acolher o próximo como e quando ele precisa. Que possamos estar limpos de coração, puros de coração, para saber não projetar no outro as nossas próprias dificuldades. Que possamos estar abertos para servir sem esperar gratidão, sem esperar ao menos um sim. Que possamos servir sabendo que o remédio é amargo, mas é preciso. Então que o Senhor nos capacite, nos dê força, nos dê paciência, nos dê tolerância e nos dê amor, para que possamos servir da forma que o Senhor nos orienta. Essa forma altruísta, essa forma desapegada de amar. Então, mais uma vez, vamos agradecer por essa oportunidade de recomeçar a cada dia, a cada semana, a cada mês, que possamos estar atentos sobre a forma pela qual servimos. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado por me acompanhar nessas reflexões. Espero que tenham gostado e até a próxima.